Israel, um dia de muita pressão contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, não só dentro de Israel, não é, meu caro Marcelo Favalli, mas também fora do país. O que aconteceu a segunda-feira de greve, de protestos? Bem-vindo, bom trabalho. Obrigado, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Eu preciso voltar um pouquinho, algumas horas no final de semana, olhar para o que foi o final de semana em Israel, porque no final de semana houve a descoberta por parte das tropas israelenses, que ainda estão muito mobilizadas dentro da faixa de Gaza, 6 corpos de reféns, ou seja, aqueles cativos que foram sequestrados no atentado de outubro do Hamas contra Israel, foram encontrados mortos. E aí Benjamin Netanyahu veio a público nesta segunda-feira, inclusive a gente tem imagens aí, ele bastante abatido numa rara coletiva de imprensa, falando à população. Parte desse discurso foi transmitido pela TV, porque ele pediu desculpas às famílias dessas 6 pessoas que, segundo ele não conseguiu trazer de volta. Então ele se desculpou com as famílias que esses reféns, segundo informações primeiro do Exército, depois repetidas pelo Benjamin Netanyahu nessa coletiva, que ele estava bastante agitado, bem irritado, havia sinais de execução. Então, aí voltamos a uma discussão que é a seguinte: quem tem de ceder numa discussão de um cessar-fogo que pode levar para um acordo de paz, mas que ainda não aconteceu? Começou no Catar, foi jogada para o Egito, voltou para o Catar. Eu coloquei um breve resumo aqui para a gente entender exatamente esses tópicos. O Benjamin Netanyahu dizendo: 6 corpos foram executados e não haverá concessões por parte de Israel. Mas Israel pede concessões por parte do Hamas, que eles também mostrem algum princípio de boa-fé. Mas aí o Hamas respondeu o seguinte: o que nós queremos, Hamas, é o fim da pressão militar que Israel ainda exerce dentro da faixa de Gaza. E disse o Hamas: enquanto houver essa pressão militar, os reféns vão voltar para Israel em caixões. Eu fiz uma tradução direta do que foi o comunicado do Hamas. E os guardas têm novas ordens. Parece que essa expressão está um pouco aberta, mas ela tem um sentido muito claro, que os guardas do Hamas, dos terroristas que estão tomando conta ainda dos presumidamente mais de 50 reféns que não se sabe o paradeiro, têm ordens de execução caso esta pressão de Benjamin Netanyahu, de Israel, continue dentro da faixa de Gaza. Passando para o mapa, a gente consegue entender melhor o que é essa pressão. Olhando aqui, o chamado Corredor Filadélfia. Deixa eu jogar num zoom aqui para a gente conseguir tentar ver melhor. Aqui é esta parte entre Khan Yunis, que ainda é um polo de concentração de pessoas, uma área arrasada, era a segunda maior cidade dentro da faixa de Gaza, foi reduzida a pó, mas ainda existe uma população refugiada aqui dentro. E um enorme contingente militar aqui nesses 14 quilômetros que dividem a faixa de Gaza com o Egito. E justamente nesses 2 tracejados vermelhos, que são corredores, é por onde começou um processo humanitário de organizações internacionais que estão tentando uma vacinação em massa, em tempo recorde, contra a poliomielite na faixa de Gaza. Agora, avançando, como o Thiago Berraich falou, de pressão externa. Vamos olhar para Joe Biden, que teve até um compromisso de campanha com Kamala Harris. Eles foram para Pittsburgh, mas mais cedo, enquanto ele estava ainda na capital Washington, na Casa Branca, ele recebeu parte de uma delegação americana que foi mandada por ele, pelo Departamento de Segurança dos Estados Unidos, Departamento de Defesa, que participou dessas negociações no Catar, no Egito, agora no Catar, dizendo: então, como foi? Avançaram? Ele quis um feedback. E aí a resposta da Casa Branca institucional para Benjamin Netanyahu, lembrando que Estados Unidos e Israel são aliados históricos, foi o seguinte: Joe Biden, abre aspas, Benjamin Netanyahu não faz o suficiente pelos reféns, por esses reféns que ainda estão sequestrados. Isso aqui, obviamente, tem um enorme componente eleitoral. Kamala Harris, o que deseja Joe Biden seja a sucessora dele na Casa Branca, está muito colada nesses assuntos que são sensíveis ao eleitor americano. Então, esse tom de crítica a Israel agora também tem um componente eleitoral. Mas não é a primeira vez que a Casa Branca tenta se descolar dessa baixa popularidade do Benjamin Netanyahu. Agora, não sou eu que estou falando que ele tem baixa popularidade. Vamos umas imagens do que foram as grandes cidades israelenses nessa segunda-feira, completamente tomadas de pessoas,
protestos que se repetem dia sim e outro também. Só que nessa segunda-feira, como muito bem lembrou e destacou o Thiago Berrache, foi um dia de greve geral. Uma tentativa, porque uma grande central sindical convocou uma mobilização de operários, principalmente, né, trabalhadores da classe operária. A Suprema Corte interveio e mandou encerrar a greve, mas culminou numa enorme manifestação. A gente tem essa nossa tradição cristã, segunda-feira, o primeiro dia da semana. Em Israel, de uma tradição judaica, não é. A semana começa no domingo como um dia normal. Então, estou falando de uma paralisação que é no segundo dia útil da semana. Isso quebra bastante o esquema de trabalho, mexe com bolsa de valores e tudo mais. E aí, o que acontece? Nos protestos, houve este pedido para que o governo faça mais em nome dos reféns que ainda estão desaparecidos. E aí esse grande ponto de interrogação. Não se tem uma ideia muito bem de quantos são, quantos estão vivos, quais são as condições, mas nessa última contagem feita por organizações internacionais e agências de notícia, nós estamos falando em pelo menos 50 pessoas em que a gente precisa aí ter uma clareza de como é que está a situação deles. E acreditar que haja um cessar-fogo no meio de um fogo cruzado como esse é difícil, né, Olha, Favalli? tem Catar, Egito e Estados Unidos, tirando os dois lados do conflito, estão tentando há 3 semanas agora. Sim. E nada. Vamos ver. A guerra tá para completar já 11 meses na semana que vem. Sem dúvida. Valeu, Favalli. Bom trabalho. Obrigado, gente.